Fechei o material com o cliente aprovou a minha voz, gostou do meu material de demonstração e fiz a narração. Fiquei 2 dias lá fazendo a narração, editando, tudo redondinho, projeto fabuloso. Enviei para o cliente e o cliente simplesmente não gostou. O cliente disse que a interpretação foi boa, a dicção muito boa, a voz excelente, só não gostou da entonação, falou que achou que não combinou muito com a copy, não combinou muito com o personagem, não soube explicar bem. Isso já aconteceu comigo. E pode acontecer com você, ou às vezes até aconteceu com você. E o que fazer numa situação dessa, em que o cliente não aprova a narração que você fez? O tempo que você ficou ali se dedicando no material desse cliente, o tempo que você conversou com ele, fez todo o apará, fez todo o projeto e no final das contas ele não aprovou. O que fazer, o que proceder numa situação dessa? Olha, eu costumo dizer uma frase eh, que realmente é pura verdade. Só sabe quem passa. Só sabe daquela dor quem já passou por ela. Então, como eu já passei por isso, eu comecei a estudar fórmulas, maneiras disso não acontecer mais. Por quê? O cliente aprova a nossa voz, aprova através do demonstrativo, gosta do nosso material, fecha o orçamento, gosta do orçamento também, e na hora de entregar o material, na hora de entregar a narração, ele reprova. A não ser que foi erro na narração, erro de pronúncia, erro de palavras, né? E o que pode acontecer desapercebido, né? Mas o cliente reprovar a narração porque não gostou da entonação que foi utilizada, isso aí é um erro que a gente tem que eliminar de primeira, porque não é simplesmente gravar, fazer uma gravação de 30 segundos e mandar para o cliente não gostar e você fazer de novo. É um material pequeno, é rápido de ser feito. Agora, material de 20, 30 minutos, você refazer aquilo, aí é muito trabalho, né? Então eu vou te passar uma dica aqui. Primeiro, quando o cliente entrar em contato com você, querendo fechar um material de VSL, se ele for por indicação, possivelmente ele já ouviu o seu material em outros lugares. Ou quem indicou, né, você a ele, eh, já mostrou o material. Olha como é que é a voz dele e tudo mais. Primeiro ponto. Mas mesmo assim, ele entrando em contato com você por indicação, ouviu no YouTube, ouviu nas redes sociais, alguma coisa assim, ou em alguma plataforma, mande o demonstrativo para ele. Já conhece meu trabalho? Já conheço. Pois bem, vou te mandar aqui meu portfólio. Então, se você ainda não tem um portfólio, você não tem ali os demonstrativos da sua voz, as entonações que você consegue fazer, faça um para ele ouvir a qualidade do seu material, ouvir a qualidade do seu áudio, para que ele não seja reprovado depois por falta de qualidade. E quando você for realizar a gravação, você tem que ser fiel àquela qualidade que você mandou para ele como demonstrativo, para que você não seja reprovado. Poxa, você me mandou um demonstrativo, às vezes você gravou o demonstrativo em um estúdio profissional, alguma coisa assim, para você conquistar novos clientes, mas na hora de gravar você gravou em casa, cheio de barulho de cachorro latindo, eh, vizinho gritando, criança chorando, e aí é um problema que você vai aí encontrar, e não uma solução. Então, primeira coisa que você tem que fazer é um demonstrativo. Quando o cliente entrar em contato com você, você manda para ele esse demonstrativo, olha as entonações que eu consigo fazer. É outro ponto importante. O demonstrativo que você mandar para o cliente tem que ser realmente aquilo que você consegue fazer com a voz. Porque às vezes você vai na internet e procura um demonstrativo de algum narrador lá. Aí fala assim: poxa, eu vou fazer igual esse narrador. Vou fazer voz jovem, voz adulta, voz teatral, voz conversada, voz isso, voz aquilo outro. Aí você faz aquele demonstrativo de coisa que você nunca fez. Aí você manda para esse cliente. Aí ele vai, escolhe um modelo de voz lá que você nunca fez. Será que você vai conseguir fazer? Ah, você fez aquele trechinho e mandou como demonstrativo. Mas será que na prática você vai conseguir fazer? Então, se você não tem muita experiência, faça um demonstrativo somente daquilo que você consegue fazer agora.
Depois, com o tempo, você vai melhorando o seu portfólio, o seu demonstrativo e você vai atualizando. Isso é sempre muito importante. Mandou para ele, ele aprovou a sua voz. Pô, sua voz é massa, gostei demais da sua interpretação e emoção, beleza. Eu quero fechar com você. Aí, volto a dizer sobre os vídeos do meu canal, falando sobre entonações, falando sobre interpretação e emoção. Falando sobre entonações, você começa a perguntar no seu cliente como que é esse personagem, qual a idade dele, para alinhar a questão da entonação vocal. Aí o seu cliente, show de bola e tal. Fechou com ele bonitinho? Antes de você tampar, gravar direto, você grava pelo menos um parágrafo, ou 2 frases, 3 frases, para ele ter uma noção melhor, e manda para ele. Aí vê o que você achou, se está legal dessa forma. Aí ele vai avaliar. Se ele te der um ok, poxa, ficou top, pode continuar aí que eu gostei demais. Você vai e dá prosseguimento. E dá procedimento. Entendeu? Porque aí ele não tem que se queixar depois. Depois que você mandar o material completo para ele não tem que se queixar dizendo assim: poxa, mas a entonação não foi aquela que você me mandou. Não, foi realmente aquela que eu te mandei como demonstrativo. E antes de eu dar continuidade, eu mandei um trechinho para você. Isso vai reduzir em praticamente 99% as chances da sua narração, da narração que você enviar para o seu cliente, ser reprovado por causa da entonação, tá bom? Agora, se tiver erro de palavras, erros de dicção, né, erro, às vezes alguma parte que não ficou bem interpretada, ou às vezes não foi muito bem entendida por você na hora de você fazer a leitura da copy, pode acontecer. Mas reprovar todo o material que você enviou para o cliente, porque ele não gostou da entonação que você utilizou, isso vai ser eliminado pelo menos uns 99% de chance, tá bom? A não ser que ele quiser também se aproveitar da situação. Aconteceu comigo uma vez de o cliente me mandar a copy, a gente fechar certinho, e ele me mandou um vídeo do VSL, ele mandou um vídeo do VSL em outra língua. Eu queria que você fizesse a mesma entonação desse narrador. Na verdade, não era um narrador, era uma pessoa falando ali e tal, se apresentando. E aí eu peguei, comecei a entender como que esse cara falava e quis falar da mesma forma que ele falava, só que em português, claro. E aí eu fiz toda a narração e não mandei para ele uma prévia, não mandei para ele nenhum trechinho, vê se como é que tá ficando, vê se é isso mesmo que você quer e tal. E resultado disso foi o quê? Terminei toda a narração, editei, tirei os erros, depois fiz a revisão para ver se estava tudo certinho e mandei para ele. Ele demorou um dia para me responder. E eu fiquei mandando mensagem para ele: e aí, irmão? Você gostou, não gostou? Você não falou mais nada e tal? E aí no outro dia ele me respondeu dizendo que fizeram uma reunião lá entre ele e o sócio dele e não gostaram da entonação que foi feita, porque o personagem se tratava de um médico e eu fiz uma voz jovem. Assim, mas o guia que você me mandou, a referência que você me mandou era uma voz jovem. E eu fiz, ué. A culpa não foi minha, foi da referência que você me mandou. E ele falou, o áudio era de 30 minutos. E ele falou assim: não, mas não combina com o médico, não tem nada a ver e tal. Eu não vou utilizar esse áudio. E aí ficou aquela coisa chata, né? Aquela coisa chata de que a entonação não foi aprovada e tal. Então, para não perder o cliente e para não perder também o cachê, eu tive que refazer todo o material para chegar na entonação que ele queria. E aí, o que eu fiz? Gravei um pedacinho do início, falei, não vou pecar nessa parte mais, né? E mandei para o cliente. E aí ele falou, não, assim tá show. Gravei todo o material novamente, mandei para ele. E aí, aprovou, fechou, beleza. Se tornou um cliente fiel aí, que até hoje eu faço trabalhos para ele. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu errei, né? Eu pequei, tropecei nessa parte, tive que fazer o trabalho em dobro e receber por um trabalho só. Então eu estou te passando essa dica valiosa para você não pecar nessa parte. Não faça isso,
porque pode acontecer do seu cliente não aprovar a entonação e você tem que regravar o material novamente, ou às vezes uma comunicação não muito agradável entre você e ele pode cancelar o projeto e você perder o cachê, perder o tempo de trabalho e tudo mais. Tá bom? Vai a dica e até o próximo vídeo.